Olá, querido missionário, que bom poder falar com você na nossa escola de missões. Parabéns, já chegamos na 7ª aula, cujo título é Vença seus estereótipos culturais. Para quem vai fazer a missão transcultural, é muito importante considerar estereótipos. E o que seria estereótipos? Eu busquei uma definição na inteligência artificial que diz o seguinte: estereótipo é uma generalização simplista e muitas vezes exagerada sobre um grupo de pessoas com base em suas características, como etnia, gênero, religião, entre outras. Esse seria o estereótipo. Resumindo, generalização. Você olhar para determinado grupo social, para determinada etnia, para determinado profissional e generalizar. Pensar que todos são iguais. Os estereótipos são adquiridos ao longo da nossa vivência e experiências na sociedade, partindo principalmente das ideias do senso comum. Ou seja, todos dizem que é assim. As pessoas aceitam que é assim. E os estereótipos também podem variar de grupo para grupo, conforme a cultura e os costumes. Para você que está se preparando para uma missão, em qualquer lugar, ou até mesmo na sua própria rua, você vai encontrar pessoas diferentes, que pensam diferente de você, que têm uma história de vida diferente, que têm uma cosmovisão diferente da sua. E ao se preparar para uma missão transcultural, especialmente, é importante estar ciente dos estereótipos que podem existir sobre o país ou cultura que você vai visitar e também sobre o seu próprio país e cultura. É fácil cair na armadilha de assumir que todos os membros de uma determinada cultura são iguais, mas isso não é verdade. Pessoas que moram em estados diferentes, sem conhecer o estado da outra pessoa, às vezes criam estereótipos. Dizem, olha, fulano de tal que é daquele estado, ou é da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo, são todos assim. Isso é muito perigoso. Um exemplo numa missão internacional. Muçulmanos. Alguns acreditam que muçulmanos são pessoas terroristas, generalizam dessa forma, mas isso não é verdade. A maioria dos muçulmanos são pessoas pacíficas que seguem sua religião com respeito e dignidade. Se você for fazer uma missão, cuidado com estereótipo. É importante lembrar que cada pessoa é única e tem suas próprias experiências, suas próprias crenças, seus próprios valores. E ao se envolver em uma missão transcultural, é importante estar aberto a aprender e entender a cultura e as pessoas com as quais você está interagindo. Estudar sobre essa cultura, compreender melhor os costumes, o porquê daquela cultura. E quando você se familiariza com esse povo, dessa cultura, que você vai lá para evangelizar, você começa a descobrir muitas coisas boas. E alguns estereótipos que as pessoas falavam, coisas negativas, na verdade não existem. Ao invés de cair em estereótipos, é importante ser empático, se colocar no lugar dessas pessoas, procurar compreender como elas compreendem. Ser respeitoso e tolerante com as diferenças culturais e aprender a apreciar a diversidade de pensamento e experiências que cada indivíduo pode trazer. Ou seja, a missão transcultural é uma riqueza intelectual e cultural para você, porque com cada pessoa você vai aprender algo diferente. Lições para a sua vida, lições para a sua história. Cada missão é uma oportunidade de crescimento, porque pessoas diferentes nos ensinam sempre. Em Números, capítulo 13, versículo 31, nós temos um texto bíblico que indica o estereótipo. Diz lá o seguinte: porém os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. Nós temos aqui uma parte do relato dos espias que foram lá
observar a terra prometida. A maioria deles veio com um relato extremamente negativo. Na verdade, apenas 2 disseram coisas positivas, porque eles ouviram falar a história daquelas pessoas que eram gigantes, e isso foi se contagiando, que aquelas pessoas eram mais fortes, e muitos deles criaram esse estereótipo. Na missão transcultural não é diferente. Talvez você foi chamado para ir para um lugar sobre o qual as pessoas falam tantas coisas negativas. Não tome decisões precipitadas. Conheça o povo, conheça a cultura. Espere você chegar lá para ver as coisas positivas. No fundo do fundo, o estereótipo quer dizer o seguinte: eu sou o certo. Eu tenho a razão. A minha cultura determina aquilo que é normal e o que me deixa confortável. Cultura é o que é aceito no seu grupo social. Talvez na igreja que você frequenta, na rua que você mora, na faculdade que você estuda. É a cultura, algumas coisas vão se formando como cultura. E nós precisamos entender que mais importante do que a cultura são os princípios da palavra de Deus. E o Evangelho é uma contracultura, que deve ser pregado com empatia, com acolhimento, com inclusão, com respeito e com assertividade. Nós temos a tendência de pensar que nossa cultura é a melhor. Sempre pensamos assim, somos tentados a pensar dessa forma. E se os outros não agem como nós, então precisam aprender conosco. Somos tentados a pensar assim constantemente, mas o missionário deve ter uma visão diferenciada. Acontece um erro muito comum, que é um grande empecilho para o sucesso na missão transcultural, que é a falta do conhecimento da outra cultura. O missionário precisa conhecer o povo com quem ele vai lidar, a cultura com a qual ele vai lidar, os costumes, os valores. Isso é importantíssimo. Se você for selecionado para ir para um país, para um outro estado, quem sabe no próprio Brasil, procure compreender, lê sobre isso. Lá você vai saber, lá em loco, coisas mais detalhadas, a realidade da vida. Mas quando você começa a estudar antes, isso já amplia mais a sua visão. É um erro comum quando cruzamos as fronteiras culturais e presumimos que os símbolos e comportamentos que encontramos na outra cultura significam o mesmo em nossa cultura. E normalmente isso é diferente. Pode significar exatamente ao contrário. Tudo pode ser bem diferente. Isso traz crescimento. O diferente nos ajuda a entender mais as coisas que ainda nós não sabemos. Possibilidades de crescimento, possibilidades de conhecimento. E é muito importante o missionário transcultural ter em mente o seguinte: os comportamentos estão associados a valores, crenças e pressuposições da cosmovisão que podem diferir dramaticamente da nossa. Hoje é comum falarmos de cosmovisão. Cosmovisão é a maneira como enxergamos o mundo. É a lente pela qual enxergamos a vida. E cada um de nós constrói uma cosmovisão. E para o missionário, ele precisa entender que existem muitas cosmovisões. E muitas delas totalmente influenciadas por valores e crenças bem distantes do que nós acreditamos. Ser missionário é bom, é maravilhoso, mas não é fácil. Mas pode ser a experiência mais extraordinária da sua vida, porque o Espírito Santo que o impeliu a tomar essa decisão de ser missionário é o mesmo que está te capacitando para você estar se aproximando de uma cultura e levar agora uma contracultura. Um evangelho que está acima de todas as coisas. E quando as pessoas sinceras são tocadas pelo Espírito Santo, elas superam as suas culturas, as suas cosmovisões. Elas desejam, de fato, ter uma experiência real com Jesus Cristo. Saber diferenciar entre valores pessoais, valores culturais e valores bíblicos é muito importante para todo cristão.
mas especialmente no contexto de uma missão transcultural. Quando você está na sua igreja local, é importante você ter essa noção do que é valor pessoal, do que é valor bíblico, do que é valor cultural. Mas quando você sai para outro estado, talvez para outra cidade, para outro país, você precisa diferenciar essas coisas. Os seus valores pessoais é o que você carrega na sua vida, o que você valoriza, o que você tem muitas vezes como crença. Os valores bíblicos, que devem ser os mais importantes para o cristão, é o que está na palavra de Deus, na revelação do Senhor, a nossa regra de fé e prática. E existem também os valores culturais. E os seus valores culturais muitas vezes podem estar equivocados. Não negocie princípios, porque são eternos, são divinos. Mas cultura, algumas ações de comunicação, você precisa ponderar se podem se realmente integrar ao seu projeto de missão, se são compatíveis ao seu projeto de missão. E você vai perceber que muitas coisas de outras culturas são legais e que podem ainda potencializar a sua missão transcultural. Seja um aprendiz. O missionário precisa ter um coração de aprendiz. Essa é a melhor atitude. Coração de aprendiz. Você vai para a missão, para ser usado por Deus e também para aprender muito. E esse aprendizado vai trazer crescimento como discípulo de Cristo e para a sua própria vida pessoal e profissional. Mas a grande ideia é o seguinte: tenha um coração de servo. Tenha um coração de servo e mergulhe de cabeça nessa missão que Deus está colocando em suas mãos. Não presuma que você sabe tudo. Nós precisamos ser eternos aprendizes. Até no céu, na nova terra, por toda a eternidade, nós vamos continuar aprendendo. E o missionário deve ter esse coração de aprendiz. Não só no nível cognitivo, de conhecer, de estudar, ou até de ensinar as pessoas o evangelho ali teoricamente. É importante considerar as emoções. E estereótipos trabalha com emoções. Porque se você tiver um estereótipo, uma generalização muito negativa, isso pode, infelizmente, atrapalhar a sua missão transcultural. Por isso, seja equilibrado, seja um aprendiz, inclua, aceite, respeite. E você agora, com a palavra de Deus, de maneira amorosa, assertiva e muito feliz, você leva os princípios de Jesus Cristo, que são insuperáveis. Nada supera a experiência com Jesus. E quando as pessoas verem Cristo na tua vida, Ele realmente reverberando por meio de você na vida dos outros, pode ter certeza, milagres vão acontecer. Porque nós somos cartas vivas. Além do cognitivo, nós precisamos do exemplo prático. O missionário prega até de boca fechada, com seu comportamento, com seu sorriso, com seu acolhimento, com seu respeito à cultura. Com o deixar o estereótipo de lado e com a certeza de que cada pessoa é alvo da salvação de Cristo. Jesus morreu por todas as pessoas e nós precisamos trabalhar pela salvação delas. Para refletir, tem um texto do livro Passaporte para a Vida, na página 89, bem interessante, que diz: os missionários devem aprender a desenvolver empatia e apreciação pela cultura anfitriã e pela sua forma de vida. Essa abordagem nos leva a lembrar que somos todos iguais diante de Deus. Eu quero concluir com uma pergunta. O que se espera de um missionário? O que se espera de um missionário? Que ele faça a missão. E para eu fazer essa missão, eu preciso necessariamente estar em outro país, em outro estado, em outra cidade? Necessariamente não. Comece onde você está. É basilar a sua experiência missional no contexto que você está inserido. Para que quando você for para outra cultura, você já esteja mais fundamentado, seja mais seguro
para fazer o que é essencial, que é levar Jesus Cristo para as pessoas. Comece com onde está, como membro regular da igreja. Matricule-se no pequeno grupo, se você ainda não faz parte de uma comunidade, na escola sabatina. Use seus dons, seus talentos, suas habilidades para fazer a obra de Deus em ministérios evangelísticos. Tenha uma dupla missionária. Ministre estudos bíblicos. Aprenda a ensinar a Bíblia. Isso é muito importante para o missionário. Em estudo bíblico pessoal, ou em classe bíblica, ou através de séries de pregações bíblicas. Você pode participar de um projeto social com ênfase missionária, isso na igreja, no distrito, na associação, na união, no próprio mundo. O mundo está aí para pregarmos o Evangelho. Deus pode te usar em vários lugares. Use também as suas redes sociais, porque você é missionário no presencial e precisa também ser missionário, ter uma vida missionária na internet, nas redes sociais. As pessoas precisam conhecer você como portador de boas novas, como mensageiro de esperança. Crie um movimento, revolucione com a visão missionária, adote um projeto, faça a diferença. Eu tenho certeza que Deus vai te usar poderosamente. Querido missionário, que Deus te abençoe, que você vença qualquer estereotipo, qualquer problema, no sentido de não ver as pessoas como elas são, como potenciais para estarem com Jesus Cristo, para ter uma experiência real com Deus. Que Ele te abençoe muito. Sucesso na sua vida missionária. É o que eu te desejo, em nome de Jesus.